Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, que está em Daniel. Vamos falar de Daniel um pouquinho, né? A palavra de Deus hoje está em Daniel, capítulo 6, versículo 25. Vamos lá. Daniel, capítulo 6, versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 28, tá? E conhece aquele louvor? Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo. Esse louvor ele vai ter como, né, a existência sobre essa palavra sobre Daniel, o Deus vivo de Daniel. Porque antes da gente começar essa palavra, eu tenho que trazer isso ao coração, porque Daniel e todo o povo de Israel está sendo escravizado, está sendo levado para a Babilônia. E esse Deus vivo, o Deus vivo que se conhecia, parece estar morto. Daniel vai para a Babilônia e todos os outros, e as pessoas estão com o sentimento de Deus morto, porque foi entregue Israel para a Babilônia. Então a gente tem a sensação que o povo vai como escravo, não só no corpo, mas a gente tem a sensação que o povo está indo como uma escravidão espiritual também. A alma, o coração e o pensamento estavam num Deus morto. Mas a gente vai ver pela vida de Daniel que Deus vai se apresentar como um Deus vivo. Que em meio à Babilônia, na escravidão de todo o povo, ele sempre se mostrou um Deus vivo. Então, Daniel aqui, né, nessa passagem, no capítulo 6, ele vai ser entregue na cova dos leões. Ele vai ser colocado dentro de uma cova de leões. A expectativa de uma morte dentro dessa cova, a esperança de Daniel ser morto nessa cova. Mas a Bíblia diz que Daniel não morreu, porque lá estava um Deus vivo. Amém? Eu quero que você compreenda isso para que a gente dê início aqui à palavra. Daniel entrou sim dentro da cova. Tem muita gente que nega Jesus antes da cova. Tem muita gente que, por causa de mínimo, já entrega Jesus antes da cova. Daniel não entregou a palavra. Não negou a fé. Não negou a Deus. Entrou dentro da cova, dizendo: o Senhor é Deus. Não negou a Deus. Tem muita gente que nega a Deus por mínimo. Mínimo. Pastora, mas eu sou fraca, por isso eu nego a Deus. Verdade. Verdade. Uma das coisas que nós temos que ter a capacidade de analisarmos. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Porque muitas das vezes vai olhar mais falhas do que virtude, vai ficar triste. Irmão, olhar as falhas significa força. Aonde eu sou falho, aonde eu tenho a possibilidade de cair, amém, é nisso. Então, eu vou melhorar aqui. Não quer dizer que no primeiro dia você vai ser a Mulher Maravilha, o super-homem. Mas vai dizer que você está olhando, analisando aonde você é fraco, para você ser forte. E isso é Cristo, irmão. E glória a Deus por isso. Amém? Então, Daniel está saindo dessa cova agora.
porque ele não negou. Seja sincero. Não, eu sou, mas eu sou fraco. Ah, mas você está bebendo, mas você não é cristão? Sim, eu sou cristão, mas eu sou fraco. Seja sincero. Você vai ver como a glória de Deus e a justiça do Senhor vai entrar na tua vida, te fortalecendo nisso. Eles têm de vergonha quando alguém pergunta, questiona, você não era cristão, está bebendo, está aí, né, dentro do pecado. Seja forte. Deus, ele quer te abençoar nisso. Daniel está lá na cova dos leões. Ele não negou a Cristo. Ele não negou a palavra. Entrou dentro da cova. Se fosse outro, talvez eu, você, ia dizer, não, não vou entrar nessa cova, não. Só entra quem é forte nas covas. Deus sabe quem é forte. Deus não ia colocar Daniel nem para começar a tentação na vida dele, se Deus soubesse que ele era fraco. Só vai na frente de batalhas grandes, espirituais, irmão, aquele que é forte, preparado pelo Senhor. Deus não vai te colocar em algo que você não foi preparado, irmão. Deus colocou Daniel ali porque sabia que a capacidade que havia nele era a força e o poder do próprio Deus para entrar dentro da cova, para não negar na frente do rei. O pior que a cova era o rei. Porque o rei está olhando para Daniel, está questionando as coisas. Está dizendo, você está me negando, Daniel? Você não quer dobrar o joelho? Você vai morrer. Era ameaça, irmão. Tem muita gente que é parado na ameaça, mas Daniel disse, não negarei a Deus. Então você vai para a cova. Me coloca na cova. Eu acredito que o povo, porque é assim, irmão, da forma que ele tirou e venceu Jerusalém, a Israel, ele era um homem muito forte. Um homem muito forte. O rei que está indo aqui, a Daniel, é o rei Dário. E ele é forte. E a gente vai ver aqui na palavra do Senhor o que acontece depois. Olha o versículo 25 até o 28, diz assim, ó. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Veja o primeiro versículo, que o rei Dário, depois de ver Daniel saindo da cova dos leões, sem nenhum arranhão, ele está com um novo ânimo, ele está com uma nova força, e ele está olhando para o Deus vivo, que para ele era morto também. Aí ele diz, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Olha, o rei Dário vai levantar um decreto. E ele vai dizer assim, da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e é para sempre permanente. Olha só o que Deus está fazendo. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Oh, glória a Deus. Foi à toa que Daniel entrou naquela aprovação dos leões? Não. Tem algo maior. Tem algo maior. Uma das coisas que a gente tem que ver é que a gente não tem que passar pelas provas, pela nossa glória. Ah, eu passei pela prova porque Deus queria me abençoar. Deus queria mostrar o nome dele, a glória dele sobre a tua vida. Aqui ele está dando um decreto e ele está falando para todos os povos, o Deus que Daniel servia, que você serve, é o mesmo Deus vivo que estava dentro daquela cova, livrando Daniel a noite toda de ser morto por eles, mas também de mostrar esse rei, porque esse rei escreveria o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso e o poder e a graça de Cristo Jesus. Ele está escrevendo quem é Cristo. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo, ó, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Olha o que ele está falando de Cristo, que veio ao mundo desde o início, a palavra do Senhor, até o final, irmão.
Aí ele está dizendo, e o seu reino não pode ser destruído, glória a Deus. Glória a Deus, principado, dominadores dos ares, pequeno, grande, não pode destruir esse nome, não pode destruir o poder e a graça que há em Jesus Cristo, não pode destruir a vinda dele, não pode destruir a igreja firme, não pode destruir, irmão. Aí ele está dizendo, não pode destruir. O seu domínio é até o fim, sim. Aonde Jesus vai derrubar e destruir Satanás. Aleluia, ele sabe. Ele sabe. O rei Dário está escrevendo um decreto para todo mundo ler e ver que o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo. Por que essa palavra está vindo ao seu coração? Para te levantar hoje, para te dar ânimo, para te dar força. Você não serve a um Deus qualquer, não para a tua glória. Pense no reino de Deus, irmão, sempre. Tudo que você tiver que lutar, pense no reino de Deus, porque a glória vai ser dele. Ele vai glorificar o nome dele na tua vida. É um jeito de nos quebrantar, porque não somos nada. Não somos nada. Um dia nós sairemos dessa terra como nós vimos ao mundo, sem nada. Por isso nós temos que olhar para o futuro, e o futuro é que é Jesus Cristo na nossa vida. Ele não nos dará um lugar de honra, vestes nova, coroa, aleluia, galardão, poder, graça. Não haverá medo, não haverá sofrimento, não haverá doença, não haverá choro, não haverá fome. O rei Dário está escrevendo tudo isso. Ele domina até o fim, aleluia. E ele só conheceu o Deus vivo um dia. Um dia. E a gente, que estamos anos servindo, e esquecemos que o nosso Deus é um Deus vivo. O rei Dário escreveu um decreto logo depois disso. Irmão, essa palavra é para alguém que está enfraquecido, se sentindo derrotado na vida, abatido, se levantar hoje. Decreto significa que vai acontecer. Toda vez que você escutar essa palavra, decreta, porque vai acontecer. Está escrito e é para executar aquela ordem. Então, quando você se coloca na mão de Deus e você está recebendo essa palavra, tem que haver um decreto na tua vida também. Tem que haver um posicionamento, uma determinação dos céus e agora da terra, através da tua vida, dizendo, eu vou fazer. É o decreto. A Bíblia vai dizer que o rei Dário está dando o decreto que tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, o seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. É até o fim, sim. Que ele está no fim. Que ele está no meio e no fim. Aí a Bíblia diz, e ele livra, salva, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Você que está com uma doença no corpo, problema na mente, perturbador que entrou, leia a palavra, comece a falar esse versículo. O Senhor opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quando a Bíblia vai trazer Satanás, a Bíblia vai falar dele como andando ao derredor, bravando como um leão. Quer devorar? Toma a tua vida, a tua história. Toma pela palavra do Senhor. Posicione. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com você mesmo. Se esforce em Deus, em buscar a presença dEle. Se esforce em estar melhor do que você é hoje.
Faz um acordo, o ano está acabando, o que você fez para Deus? O que você fez para a sua vida com Deus? O que você recebeu de novo do Senhor? O que você fez de novo para Deus? O ano vai começar e o que você vai estabelecer com Ele? O rei Dário estabeleceu com Deus em um dia. Em um dia. Ele decretou para que o povo entendesse o que ele entendeu. Comece em você esse final de ano, início de ano que vai vir, para que você se coloque na mão de Deus, para que você viva o novo do Senhor, porque aqui a palavra é Deus vive, não Deus morto. É um Deus vivo. Seja sincero com você, fala com Deus, Deus, eu estou andando assim assado, mas eu quero viver um novo. A verdade do Espírito Santo. As igrejas que não pregam mais do pecado, não pregam mais, né, do que está acontecendo no mundo, não fala. A igreja está morta. Mas nós somos uma igreja do Deus vivo, onde nós falamos que temos que nos sair do pecado, temos que nos limpar pelo sangue, temos que renovar os nossos votos com Deus todos os dias. Ele é o Deus vivo, nos capacita. Aqui o Rei Dário está falando que existe uma capacidade em Deus para tudo nessa terra, tudo que você precisa está em Cristo, tudo. Você vai olhar a Bíblia ali, você vai ter tudo. Deus é Deus que dá saúde, Deus é Deus que cobra, Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que tira o adultério, Deus é Deus que faz tanta coisa. Sinais e maravilha. Ele é um Deus vivo. Então, o decreto está trazendo isso. Se posicione com Deus. Deus pode melhorar a tua casa. Deus pode melhorar as coisas dentro da tua casa. Deus pode fazer. Desde o momento que você se posicionou, o diabo tem brigado contra ti, porque sabe que você já ganhou a vitória. Ele sabe que quanto mais você se aprofunda, menos é o espaço dele na tua vida e na tua casa. Ele sabe. E ele se levanta com ódio através de alguém, através de discussões, através de uma afronta. Ele sabe que você está orando pelo seu trabalho, então ele se levanta lá dentro porque ele não quer sair, mas ele sabe que tem que sair porque há alguém que representa o Deus vivo naquele lugar. É você. Mas se eu estiver morna, pastora, Deus não vai se representar, meu irmão. Não será representado se você estiver morna. Levanta hoje. Levanta pelo Espírito de Deus. Se colocar. Se não tem uma igreja, achar uma igreja. Se levanta. Aonde você olha e vê Deus naquele lugar, porque tem muitas igrejas que não tá com Deus vivo, irmão. O diabo está sapateando. Tudo que é sentimentos negativos, que está dentro de uma igreja, você vê ódio, rancor, raiva, inveja. Um brigando com o outro em cima do altar, o pastor falando só besteira. Quando ele entra lá, quando ele sobe no altar e ele vai pregar, e você vê que é palavra dura, de ódio, de rancor, irmão, tem algo de errado. O pastor tem que falar a palavra. Ele tem que confrontar o pecado, sim, mas ele tem que amar as ovelhas. Ele não tem que usar o altar para ficar falando da vida dele, porque Deus fez, isso é orgulho. A gente pode contar testemunho, mas quando você usa 90% para falar de você, tem algo de errado. Se posicione hoje com Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente que se posicionou, que no meio da caminhada sentiu um ardor do demônio e desistiu.
Enfrenta, porque o Deus que você serve é um Deus vivo, continua a caminhada. Eu sempre falei, eu prego isso. Você pode começar com Deus, chegar no meio, o diabo quer te parar, e muitos desistem no meio. Olha para o final. Olha para o final. O decreto dele diz: o seu domínio é até o fim. Deus é contigo desde o início até o fim. Então, quando você chegar no meio, eu lembro que eu estava batalhando algumas batalhas na minha vida, e Deus falou assim: olha, o início está tudo certo, mas quando chegar no meio vai dar ruim. Mas fica firme porque eu estou contigo. E eu fui, né? O início, tudo bom, né? E você jejua, você ora, e você diz: obrigada, Senhor, eu sei que tu vai me dar essa bênção, eu sei que o Senhor vai concluir isso na minha vida, eu sei que o Senhor é Deus. Quando chega no meio, irmão, o tempo está passando e você não vê nenhum sinal dele. Você está chegando no meio, as expectativas e a força do teu corpo já não aguenta mais a luta. E você chega no meio e você diz: estou eu lutando contigo, eu estou sozinha. Mas é no meio que ele te prova para ver a tua fidelidade. Segue em frente, porque a palavra diz que ele é até o fim. Segue em frente. Amém? Segue em frente. O decreto de Dário. Eu coloquei como título essa pregação. O decreto de Dário vai mostrar o Deus a quem a gente serve. Se posicione na frente do rei. Fique firme dentro da cova. Porque o Senhor te honrará. E o decreto que virá não será de qualquer decreto. Vai glorificar ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste o nome dele. Amém? Fique firme sobre essa palavra. Glória a Deus.